Vamos falar de aborto espontâneo. Um estudo do Postgraduate Medical Journal, muito chique, Postgraduate Medical Journal, atesta que o aborto espontâneo acontece em 15% das gestações de mulheres de até 35 anos. Essa possibilidade natural da perda do feto aumenta proporcionalmente conforme aumenta a idade da gestante. Para tirar nossas dúvidas sobre o assunto, eu recebo o ginecologista e obstetra, o Dr. Fabiano Elisei Serra, nosso parceiro, e para compartilhar a sua experiência, eu converso com a administradora Nayara Montandon Moradas. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito bom receber você. Tudo bem? Bem-vinda ao programa. É um bate-papo, tá? Eu sei que você perdeu o bebê faz pouco tempo, né? Sim. Faz quanto tempo? Foi em outubro. Em novembro, desculpa, novembro. Então, e você tá bem? Tô bem. Ela é sua paciente? É minha paciente do consultório. Então posso falar tudo? Pode. Paciente amiga, então pode falar. Bom, aborto espontâneo é algo que a gente já tem outras pautas, mas nossa, a gente precisa falar disso. Essa pauta a gente tá enrolando. Inclusive porque eu te falei que eu perdi um bebê com 28 anos, já faz muito tempo. Fiquei muito traumatizada, foi muito difícil e muito triste fazer curetagem, porque as mulheres, 15% mundialmente das mulheres, perdem o primeiro filho de forma espontânea. Na verdade, toda gestação, ela já começa com o risco de perda, principalmente no primeiro trimestre. Gestações até principalmente 8 semanas de gestação. Então é muito comum e muito frequente que isso aconteça. As causas de perda são principalmente idade materna avançada, alterações cromossômicas, malformações genéticas, mulheres que fumam. Então existem alguns fatores de risco que aumentam essas perdas. Isso a gente está falando da primeira gestação ou de qualquer gestação? Na verdade, de qualquer gestação. Mas mulheres que já tiveram um filho vivo diminuem as chances de ter um novo aborto. Então, se elas têm um filho vivo, diminui para 5% o risco de ter um abortamento de novo. Tá. Eu vou falar um pouquinho da sua história e depois a gente volta, porque a gente vai falar mais com detalhe sobre o que acontece com a mulher e por que ela pode, de repente, perder um filho. Vamos lá. Sim. Na verdade, eu engravidei em outubro, né? Eu descobri a gravidez e aí com 8 semanas, ou seja, 2 meses, eu tive o aborto espontâneo. Né, através de ultrassom, do primeiro ultrassom, inclusive. Foi o primeiro ultrassom que você foi fazer? Foi o primeiro ultrassom. Então, toda aquela expectativa, né, de ouvir o coração, enfim, as primeiras batidas do neném, já naquela circunstância o médico identificou. O doutor Fabiano? Sim. Foi que identificou. Certo. Então, você passou 2 meses da vida sonhando. Exato. Você já tinha tentado engravidar outra vez? Não, Era a primeira foi minha vez. primeira gestação, E você né? tem quantos anos? Pode falar? Sim, claro, não tem problema nenhum. Eu acabei de completar 37. 37 anos, Tá. No caso dela, que é sua paciente, você acha que pode ter sido a idade? O que pode ter sido? Tem algum? Dá pra gente saber? É claro que a idade começa a exercer ser um fator importante após os 35 anos. Mas ela ainda é uma paciente relativamente jovem, então eu acredito que ela tenha se enquadrado naquela estatística geral mesmo das mulheres até os 35 anos, de uma primeira perda, 15% de chance mesmo, né? Não tem necessidade de investigação quando é uma perda só, a gente só vai investigar após 2 perdas consecutivas, então no caso dela a gente nem precisa de investigação. Tá, então agora ela tá pronta ou demora um pouco pra estar pronta pra engravidar de novo? Tá pronta. Na verdade, a gente tentou uma conduta expectante, ela na verdade teve um aborto retido, o nenenzinho ficou sem vida ali dentro. E ela teve que fazer a curetagem? A gente esperou 1 mês até ver se o próprio corpo dela fazia o serviço de expelir o embrião dali de dentro. Não aconteceu. Então, a gente optou, após 1 mês de espera, por fazer um procedimento que a gente chama de aspiração manual intraútero. É um pouco diferente da curetagem, ele é um pouco menos invasivo, e a gente usa um vácuo para aspirar todo o conteúdo que tem dentro do útero. Porque esse conteúdo, ele ou é eliminado, ou ele tem que ser aspirado para poder renovar. Para renovar, Entendi. exatamente. E aí a espera, geralmente tem uns estudos saindo que mostram que quanto mais rápido a mulher tenta engravidar posterior a um abortamento, maiores são as chances. Ah, é? Então, as mulheres que tentam nos 3 primeiros meses têm maior chance de engravidar de novo do que mulheres que prolongam muito a espera. Nossa, que dado ótimo. Vamos levantar, doutor, e vamos vir para essa bancada aqui.
Na bancada que a gente tem ao meio, causas do aborto espontâneo, e aí você vai detalhando cada item. Alterações hormonais. Me explica direitinho. Vamos lá. De alterações hormonais, a gente tem algumas que são básicas e que são bem importantes. Pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, que a gente já conversou em outro programa, elas têm maior risco de perda, de 20% a 40%. É um número bem alto. Pacientes que são diabéticas, pacientes que têm um quadro que a gente chama de hiperprolactinemia, que é um hormônio que chama prolactina, também pode ter um risco aumentado de abortamento. Pacientes que têm problema de tireoide, hipotiroidismo, hipertiroidismo, também tem um risco aumentado de abortamento. Quando a pessoa quer ficar grávida e é planejado, você indica fazer um check-up, assim, um controle de hormônios e tudo antes? Sempre. A consulta pré-concepcional ela é muito importante e ela deve ser feita em todos os casos para mulheres que planejam a gestação. Até para ver questão de sorologias, se tem doenças que podem ser vacinadas, né? Então, para prevenir que as coisas se compliquem durante a gestação. Então, é um processo anterior que muita mulher às vezes não pensa, mas tem que fazer até para prevenir ou para descobrir que pode, de repente, ter um aborto espontâneo. Você pode identificar, por exemplo, doenças como hipertiroidismo, hipotiroidismo, que você inicia um tratamento e a mulher fica muito mais segura para entrar na gestação. Aqui. O que está escrito? Alterações cromossômicas. Isso é o que nós já falamos. A maior causa de abortamento são as alterações cromossômicas. Quando a gente pega as gestações que vão até 8 semanas e elas são perdidas, 2/3 dessas gestações elas têm alterações cromossômicas. Explica melhor para as pessoas o que é alteração cromossômica. Vamos lá. A célula nossa, né, o corpo ele é composto de células. Cada célula tem 46 cromossomos. Se há alguma alteração nesses cromossomos, que é a genética nossa, é o que define nosso cabelo, nossa cor dos olhos, nossa boca, como a gente vai ser, a altura, enfim, isso são os nossos cromossomos. Se existe alguma alteração cromossômica, ou um cromossomo a mais, ou um cromossomo a menos, o próprio corpo reconhece que essa malformação ela não deve É uma prosseguir. malformação. É uma malformação. E ele vai rejeitar, o corpo rejeita. Automaticamente existe um reconhecimento, ou o próprio embrião não tem capacidade de se sustentar vivo por essas alterações. Entendi. Eu já ouvi muito, não sei se isso é popular, mas eu não sei como vocês médicos falam que assim, o bebê ia ter algum problema. As pessoas falam, o bebê ia ter algum problema, por isso que ele Sim, né, existe essa probabilidade. Existe essa probabilidade, exatamente. 70% dos casos, o bebê teria algum problema cromossômico. Mesmo com problema, e ele conseguindo avançar a gestação, ele poderia ter algum problema. Se ele se enquadrar nesse 70% que eu tô falando, sim. Sim, certo. Sim. Nesta plaquinha aqui, nós temos trombofilia. O que tem a ver com a perda de um bebê de forma espontânea? Pois é, as trombofilias são doenças que várias mulheres podem ter, inclusive elas são bem comuns na gestação, mas na maioria das vezes não causam problema nas gestações. Em alguns casos, quando as pacientes têm abortos de repetição, o que isso significa? 2 ou mais abortamentos consecutivos para alguns autores, para outros 3 ou mais abortos consecutivos. Tá? Nesses casos, essas pacientes elas podem produzir como se fossem trombos, coágulos. O sangue fica duro dentro da placenta e isso impede que a gestação evolua. O neném vai a óbito. Então, nesses casos, tem indicação de entrar com uma medicação que a gente chama de enoxaparina, que é um anticoagulante. Então, a gente impede que esses trombos sejam formados e mantém a gestação. Mas só tem indicação de investigação de trombofilia aqueles casos que há perdas de repetição. 2 ou mais abortamentos. Ok. Tá? Este daqui, alteração do útero. Joia. Quando a gente fala de alterações do útero, a gente pensa em malformações do útero, tá? O que são malformações do útero? O útero ele pode ter 2 cavidades, que a gente chama de um útero bicorno. Ele pode ter um septo no meio, que divide o útero em 2 hemicavidades também. A gente pode ter pólipos, pode ter miomas, pode ter um quadro de adenomiose, que a gente até falou, que é aquela endometriose que infiltra o músculo do útero. Todos esses quadros podem levar também a um quadro de abortamento, tá? Então, acima de 2 abortamentos, a gente tem que investigar também alterações do útero. Ok. Doutor, vamos voltar lá pro nosso sofá. Eu vou pedir um minutinho para vocês. E eu também quero complementar essa coisa do risco, das causas, com a pergunta sobre ganho de peso ou sobre obesidade.
tá? Se influencia de alguma forma a perda do bebê, eu não sei, né? Surgiu na minha cabeça. Estamos falando de aborto espontâneo. Estamos falando de pessoas que, de repente, na 8ª semana, 10ª semana de gestação, perdem o primeiro bebê. Estou recebendo aqui o Dr. Fabiano Elisei Serra e também a Nayara Montandon Muradas, que perdeu recentemente um bebezinho. Eu deixei uma pergunta no ar. Uma das causas pode ser a obesidade? Pode sim. Mas a obesidade quanto de obesidade? A gente considera a obesidade acima do índice de massa corpórea de 25. Esse índice ele é calculado da seguinte forma: você pega o peso da paciente e divide pela altura vezes a altura. Tá? Isso vai dar um resultado. Esse resultado, se for acima de 25, significa que a mulher tem um maior risco para perder bebês. Isso também é válido para mulheres que são muito magras. Índices de massa corpórea abaixo de 18 também tem Mas o que a gordura influencia diretamente? Na verdade, a gordura altera todo o perfil lipídico, hormonal, e isso pode prejudicar. Algumas obesas, elas têm relação com síndrome dos ovários policísticos também, então tem tudo isso. Tanto que uma dos tratamentos para síndrome dos ovários policísticos é a perda de peso. Então, quando se perde peso, pode aumentar as chances de gravidez. Tá? Então, a mulher não é uma questão só estética. Quando ela vai engravidar, o ideal é que ela esteja com o peso em ordem. Em ordem, até porque a gente aumenta muito o risco de doenças relacionadas à gestação quando está muito acima do peso. Diabetes, pressão alta, complicações realmente importantes. E pressão alta pode ser, até risco de óbito quando você é gestante, não é? Tem um alto risco de óbito tanto para a mãe quanto para o bebê. Certo. Vamos atender as pessoas através do WhatsApp, que tem muita gente que já escreveu. A Graça, ela fala: bom dia, tive 4 abortos espontâneos devido a uma trombofilia. É possível tentar uma 5ª gravidez e não ter o perigo de um novo aborto? Ela é de Graças, em Inhuma, Piauí. Acho que o nome dela é Graças. Ela falou Graças, ela é de Inhuma, Piauí, é verdade. Deve ser Maria das Graças. Bom, Graças, é o seguinte, o risco de perda, ele sempre vai existir. Você lembra que a gente comentou no comecinho do programa que basta estar grávida para ter risco de aborto. Mulheres que já tiveram mais abortos repetitivos e consecutivos, têm um risco ainda maior de perder uma gestação. Então, mulheres que já tiveram, por exemplo, 3 abortos ou mais, sobe esse risco para cerca de 40%. Então, você tem sim um risco de ter uma nova perda, mas deve-se iniciar o tratamento para a trombofilia e tentar prevenir. A gente sabe que muitas dessas pacientes são tratáveis e a gente consegue segurar a gestação até o final. Então, mas vai ter que ficar lá... Vai ter que ficar em cima. Né? Ela é uma paciente que a gente já considera uma paciente de alto risco, né? Sei. E aqueles casos que a pessoa tem que ficar deitada, é por causa disso também, de perda? Não necessariamente, aí deve ser descolamento ovular, deve ser uma ameaça de abortamento. Isso, aí ela tinha um descolamento do embrião, né? Por isso ela foi orientada a permanecer de repouso, para que esse embrião não se descolasse de vez. Mas no geral, isso é uma ameaça de abortamento. O neném ainda estava vivo, tanto que ela levou a gestação até o final. E tá com uma filha linda, né? Nayara, você está planejando já? Sim, já estamos aí nos planos, né? O doutor já liberou voltar às tentativas, então... o meu organismo também já respondeu após o procedimento de aspiração e a gente agora continua. E eu tô vendo que você tá bem com relação a isso, apesar de ter sido... foi muito difícil, como que foi? Sim, isso é uma coisa até que me chamou muito a atenção, a mim, ao doutor, aos meus familiares, foi a forma com que eu encarei mesmo, assim, porque é uma situação muito difícil, é um mix de sentimentos muito grande, porque você tá à espera disso, acontece, né? Você tem aí a consagração da gestação e, de repente, no primeiro ultrassom, você percebe que ela não tem continuidade. Então, é um mix muito rápido e muito grande de sentimentos. Mas eu lidei bem, eu acho, tenho falado muito com o doutor que ainda é um assunto muito tabu, as mulheres têm dificuldade de falar, tem muito sofrimento envolvido, né? Quando se fala de perda, as mulheres se sentem incapazes, ou enfim, será que eu não consigo? E eu lidei com isso, claro que a fé ajuda muito,
Então eu tive assim essa coragem mesmo de olhar e meu esposo também a todo momento comigo. Tava do seu lado. Exato. E a gente trouxe isso como um aprendizado e falando, olha, se aconteceu é porque teve algum motivo para acontecer. Os médicos falaram, todos consideraram muito essa questão de poder vir a ter uma alteração cromossômica também por parte da criança e da própria gestação. Então a gente optou por encarar isso como algo que a gente precisava passar. Muito bem. Vamos à próxima pergunta, a Paloma Maximiano. Bom dia, gostaria de saber quais os riscos uma grávida sofre com placenta baixa após 15 semanas de gestação. Quais os riscos para o bebê? Paloma é meu paciente. Ah, eu sou paciente! Paloma, você deve estar assistindo o programa. Bom, Paloma, um beijo para você, primeiramente, né? A respeito da placenta baixa, com 15 semanas de gestação, a placenta pode ficar numa inserção mais baixa mesmo, e à medida que a gestação evolui, ela pode subir ao longo da gestação. Por quê? Porque ela implanta e no final da gestação existe uma parte do útero que a gente chama de segmento. Essa parte vai crescer mais, vou mostrar no útero, acho que fica mais fácil. Então aqui nós temos o útero, esse é o colo do útero, aqui é o corpo do útero. Essa parte mais de baixo aqui cresce mais no final da gestação. Então, se a placenta implanta logo aqui, na hora que essa parte cresce, é como se ela subisse junto com o crescimento do útero. Então, essa placenta pode subir. Alguns casos que permanecem com placenta baixa têm risco de sangramento durante a gestação toda, risco de descolamento, e algumas mulheres não poderão nem ter, inclusive, o parto normal, porque a placenta pode obstruir o colo do útero e não pode nascer via que a gente chama de baixa, né? E pode fazer um quadro que a gente chama de acretismo placentário, que é quando a placenta gruda no músculo do útero. Isso é a mesma coisa que placenta prévia? É a mesma coisa que placenta prévia. Então eu tive isso aí, porque eu tive a placenta prévia. Daí eu tô ouvindo você explicar exatamente o que eu tive. É isso. Acho que com 5 meses, eles já detectaram essa placenta baixa ou placenta prévia. Aí o meu médico falou assim, olha, não vai dar pra ser normal. E eu fiz yoga, fazia hidroginástica todo dia, porque eu queria que subisse, isso aí, eu queria que subisse a placenta. Mas no final tive que fazer cesárea e ele falou que demorou pra ele conseguir descolar a placenta. É que gruda no útero. Gruda. Como essa parte do útero é uma parte mais fina, é como se a placenta criasse raízes e infiltrasse mais a musculatura. Gente do céu! Em alguns casos, essas mulheres podem, inclusive, perder o útero durante o parto. Então, mas eu não perdi, já é outro exemplo de sucesso. Exatamente. Minha filha tá ótima com 13 anos, então tá tudo certo. Doutor Fabiano, olha, grande prazer na parceria aqui no Manhã Leve. Você continuará aqui em outros programas na TV Aparecida. Doutor Fabiano Elisei Serra, ginecologista e obstetra. O Instagram, Doutor Fabiano Serra, YouTube, Doutor Fabiano Elisei Serra e o site www.doutorfabianoserra.com.br. E eu quero te ver no meu canal no YouTube, hein? Maria Cândida. E quero agradecer a Nayara Montandon Muradas, que perdeu seu bebê, mas logo terá outros, muitos bebês. E daí você me fala como que vai ser a loucura de ter tanto bebê. Obrigada, doutor Fabiano, obrigado, Nayara. Feliz por você ter encarado de uma forma tão legal e tá aberta para outras coisas. É assim, com essa energia que você vai ver que vem coisas lindas pra você.